vocês. Prazer, Gui. Eu gostaria de ler alguns versículos aqui da palavra de Deus em Jeremias 18, verso 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, Deus tocou no meu coração para mim fazer alguns vídeos falando sobre a palavra dele. E o primeiro tema, ele colocou aqui para mim os processos do vaso. Se a gente for pegar para olhar quando um oleiro ele vai fazer um barro, a primeira coisa que ele faz, ele seleciona o barro. E eu hoje ali à tarde estudando os tipos de barro, eu descobri que existem 200 tipos de barros para fazer um vaso. Mas só são 8 são os melhores para fazer. E desses 8, os 2 melhores são o barro magro e o barro gordo. É esquisito, né, falar barro magro e barro gordo. O barro magro é o barro sem liga, aquele que não tem consistência, aquele que não consegue parar. E o barro gordo é aquele que já tem com liga. A hora que você começa a amassar, ele começa a já dar a forma. E aqui o primeiro processo é a escolha do barro que Deus faz. Existem, na minha opinião, sim, eu olhando várias vidas, a minha vida, por exemplo, eu já passei por tantos processos. E eu já tive nesses 2 tipos de processo. Meu primeiro processo foi o barro gordo. Pelo fato que o barro gordo, ele é o quê? É a pessoa que tem o dom, tem um talento, mas é snob, é arrogante. Aí Deus gosta de trabalhar nessa pessoa. É a pessoa que tem liga, mas é necessário ser quebrado para ela ser feita novamente. Eu também agora, nesse novo processo, barro magro. Aqui perdeu tudo. Não tem liga, não tem talento, não tem dom. E necessita buscar, necessita da liga. E aí Deus gosta de trabalhar. E aqui eu quero falar bastante do barro magro. Pelo fato do que? É aqueles que ninguém dão nada na sociedade. Ninguém olha para aquele tipo de pessoa, esquecem dele, eles não são nada. E aqui o segundo processo do barro é o amassar, é o curtimento, é o apisamento. É interessante você falar curtimento, curtir o barro, não significa isso. Curtir o barro significa o quê? O curtimento do barro. É a hora que você está pisando nele, você está amassando, você está vendo a liga dele. Mas o barro magro, o que eu quero falar aqui, são as pessoas onde ninguém dá nada. E essas pessoas onde Deus gosta de trabalhar. E Deus gosta de amassar elas, começar a amassar, a dar liga nela. Porque o barro magro, ele necessita ter a liga. Porque na hora que você vai começar a amassar, o barro magro ele é que nem fosse uma poeira. Ele não tem liga, ele não gruda. Então Deus necessita do maior trabalho nele. E aqui o amassar do barro magro significa o quê? O amassar do barro pode ser comparado quando Deus te deixa no deserto e vai batendo na massa para que fique mais firme. Na Bíblia, se pegarmos alguma história, podemos pegar a de Davi. Davi, até ele ser rei, ele passou por vários processos. Várias coisas onde Deus quis moldar ele para ser um líder de Israel, um rei de Israel. Na nossa vida, Deus faz as mesmas coisas, Deus tem planos para vocês. A palavra de Deus em Jeremias fala, em Jeremias 29:11, a palavra diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A palavra de Deus, ele tem tantos planos pra gente, para nós, seres humanos, que às vezes nós fugimos. Davi, se pegar a vida de Davi, teve várias oportunidades para matar o rei Saul, mas ele não matou. Hoje o que eu quero passar nesse segundo processo do barro, do amassar. Não fuja do deserto de Deus, não queira antecipar a sua bênção, porque esse deserto é o seu treinamento espiritual para que lá na frente você saiba administrar aquilo que Deus vai te dar. O terceiro processo é o molde do vaso. O molde ele pode ser assemelhado como o apertar de Deus, o amassar de Deus novamente em você. Deus vai lá com suas mãos e começa a dar o molde necessário em você. Começa muitas vezes a te apertar, a tirar o resto de imundície do mundo,
Muitas vezes aquele homem que era rancoroso, aquela mulher que era briguenta, as chamadas barraqueiras da vida, Deus começa a tirar, Deus começa, não, agora eu vou fazer da minha forma. E muitas vezes nós cristãos, nós seres humanos, viramos e falamos, Deus, faça conforme a tua vontade. Mas quando Deus começa a fazer conforme a vontade dele, a gente não aceita. A gente tira, a gente fala, não, peraí, eu vou fazer dessa forma que é melhor. Eu, quantas vezes na minha vida, eu já peguei e quis fazer da minha forma e falei, não, Deus, pode fazer da sua. A minha vida é plena liberdade para o Senhor fazer. Aí quando Deus começava a fazer, eu não aceitava. Então, quando Deus está te moldando, aceite. Deixa Ele te moldar. Deixa Ele te fazer da forma que Ele quer. Que é a melhor forma. Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz. Pensamentos de bens, de bênçãos. Porque o verdadeiro cristão, alguém que ama Cristo, ama Deus verdadeiramente, não precisa correr atrás das bênçãos. Se você seguir os mandamentos de Deus, buscar a presença dEle, as bênçãos vão vir até você. Um terceiro processo que eu olho que é muito interessante e muitos de nós não aceitamos é a fornalha. É a hora que o vaso ele é aquecido. A fornalha vem logo depois do molde, pois depois de Deus dar o molde, se Deus não der o molde e não provar, não adianta de nada. Deus te faz perfeitinho, da forma que Ele quer, mas ainda a gente necessita daquela prova final. Muitas vezes nós estudamos aqui para vestibulares, para os concursos e para prestar uma prova para passar. Quando nós estamos no deserto, estamos sendo moldados, a gente necessita de uma prova final, que é a fornalha. A fornalha é tão interessante que ela vem numa temperatura tão alta assim. A quem podemos assemelhar na Bíblia? José. José tinha o talento, ele tinha o dom. Só que o que aconteceu? Ele necessitou passar pelo deserto. Ele necessitou passar pela casa de Potifar para chegar a ser um governador. Então, se hoje você está passando por alguma prova, alguma situação, depois de Deus ter te moldado, aceite. É a sua fornalha. O quinto processo são os detalhes artísticos do vaso. As pinturas do Senhor no vaso, ou seja, os seus talentos. Depois que Deus te prova, Ele te testa. Você passa na prova final. Vem o seu talento, o seu dom, aquilo que você busca, o Espírito Santo, o azeite do vaso, as pinturas. Deus começa a pintar, dar os detalhes finais no vaso. Para quê? Para o mundo olhar e falar, não é conforme Ele quer, mas é conforme o Pai dele quer. Na minha vida, muitas vezes eu olhei e falei, não, eu quero dessa forma, mas não coincidia com os planos de Deus. Deus queria de outra forma, Deus queria de outro jeito. Então, hoje que você possa deixar Deus dar os detalhes artísticos em vocês, da forma que Ele quer. O segundo é a honra, o sexto e último processo, é a honra do vaso. Quando Deus coloca o vaso na estante da honra. Aqui você passa por tudo. Depois de tudo que aconteceu com você, você olhar para trás e falar, hoje eu estou sendo honrado. Não que isso não vai gerar outras fornalhas, outras provas, outros moldes. Porque estamos em constante treinamento neste mundo. Em constante aprendizado. Mas quando uma hora Deus vai chegar e vai te dar a sua vitória. Um tempo determinado. Eclesiastes 3 fala, há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu e da terra. E com essas palavras aqui, sobre processos do vaso, eu espero que Deus possa tocar no coração de vocês. E que vocês hoje possam ser vasos na mão de Deus. Eu agradeço. Fica a atenção de vocês. Amém.